Olá a todos da comunidade do investidor. Hoje nós começamos o segundo semestre em nossa Universidade do Sucesso. E eu quero começar esse semestre com a seguinte frase de São Jerônimo: comece a ser agora o que você será daqui em diante. Nós estamos hoje na lição 6 e o título é Como aceitar o desafio do sucesso. Ter sucesso significa que você provavelmente terá de sair da fila e marchar ao som do seu próprio tambor. Nós vamos dividir essa lição em duas partes também, porque é uma lição muito profunda e bem provável que seja dolorosa para muitos de nós quando a ouvimos pela primeira vez, porque nós nos identificamos em vários momentos com um personagem, um protagonista dessa história. Vamos conhecer? Comparados com o que deveríamos ser, só estamos parcialmente despertos. Nossos instintos estão refreados, nossos planos controlados, apenas usamos uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Essas palavras sombrias do psicólogo e filósofo William James foram escritas há mais de 50 anos e ainda representam uma censura contínua a todos nós que pouco fazemos além de existir no mar de mediocridade. Vivemos numa era que passou a aceitar a média como padrão de desempenho. E depois, é com assombro e um pouco de humilhação que assistimos alguém que conhecemos destacar-se do grupo para receber todas as recompensas justas pela excelência do seu desempenho. Segurança e garantia tornaram-se ideais neste mundo de choque do futuro, quase fazendo submergir completamente o nosso desejo de crescimento. Contudo, precisamos crescer, precisamos estar dispostos a correr os riscos, precisamos estar dispostos a tirar vantagem dos 90% de nosso principal potencial, que James disse que nunca usamos. Não fomos colocados aqui na Terra para sermos pouco mais que vegetais ambulantes. O Dr. Abraham Maslow, outro eminente psicólogo, escreveu: pode-se escolher entre voltar para a segurança ou seguir em frente com o crescimento. Crescer deve ser sempre a escolha. O medo deve ser dominado sempre. Seguir em frente ou voltar? Qual você escolheria? Sua resposta deveria ser anunciada em voz alta e clara, depois que Kate D. Green, um dos autores e oradores mais influentes da América, tivesse lhe apresentado alguém do seu vigoroso livro Creating a Success Environment, ou em português, Como Criar um Ambiente de Sucesso. Alguém que lhe poderá ser dolorosamente familiar. O nosso personagem aqui tem o nome de Calvin. Eu gostaria de convidá-los a, cada vez que vocês ouvirem, a partir de agora, o nome Calvin, que vocês o substituíssem pelo nome de vocês. Quando Calvin despertou, ficou, desculpe a expressão, morto de medo. Deve ser isso, pensou. Devo ter morrido e vindo para o céu. Olhou ao redor, tudo era tão vasto, branco e nebuloso que era difícil dizer com certeza, mas se parecia com uma grande garagem. Calvin cauteloso? Perguntou uma voz atrás dele. Calvin sobressaltou-se, virou-se imediatamente. Viu um homem grande, de barba, vestindo um macacão branco. Carregava uma prancheta. De onde você é? Perguntou Calvin. Trabalho aqui, respondeu o homem. Mas até bem pouco não estava aqui. Nos movimentamos de modo diferente aqui em cima, explicou o homem. Aqui em cima, indagou Calvin. Que lugar é este? Onde estou? Estou morto? Isto é o céu? Não, respondeu o homem. Não está morto e aqui não é o céu. É apenas uma estação intermediária, um posto de controle. Você foi intimado a responder algumas perguntas sobre uma nova pesquisa que estamos dirigindo. Pesquisa? Indagou Calvin. Sim. É uma nova política. Desde que mandamos o modelo Ralph Nader para baixo, temos de nos manter a par da satisfação do freguês o mais justo possível. O fabricante diz que é melhor corrigirmos nossa ação antes que sejamos processados. Você é... Perguntou Calvin. Não sou ele. Sou apenas um dos planejadores. Meu trabalho é fazer-lhe algumas perguntas difíceis, Calvin. Calvin continuava olhando à sua volta. Quando posso voltar? Perguntou. Quando responder às perguntas. Qualquer resposta? Calvin indagou. Não.
Você deve me fornecer as respostas corretas, Calvin. Subitamente, o planejador era alvo de toda a atenção de Calvin. Sabe, é uma nova política. Não vemos nenhum sentido em desperdiçar espaço lá embaixo com equipamento não usado adequadamente. Quero dizer que... Calvin gaguejou. Que se eu não puder responder as perguntas como você quer, estarei morto? Calvin não conseguia pronunciar a palavra. Isso mesmo, confirmou o planejador. Sua intimação será revogada e você será convocado permanentemente. Está pronto para responder, Calvin? Acho que sim, respondeu Calvin nervosamente. Muito bem. Sente-se e comecemos. Acredita mesmo que você foi colocado aqui para fracassar? O planejador consultou a prancheta. Diga-me, Calvin, qual é seu objetivo lá embaixo? Bem, você sabe, gaguejou Calvin. Quero trabalhar muito e não magoar ninguém. Quero me dar bem com as pessoas e me afastar de encrencas. E quanto aos seus talentos, Calvin? Seus talentos. Bem, cuido muito dos meus talentos, que aliás não são muitos. Procuro estabelecer minha própria marcha, você sabe. Não, não! Não, Calvin! Gritou o planejador. Todas as respostas estão erradas. Lembra-se da história dos talentos? Lembro, acho que lembro, replicou Calvin. O fabricante deu a 3 homens um conjunto diferente de talentos. Ao primeiro deu 5, ao segundo deu 2 e ao terceiro deu apenas 1 talento. Isso mesmo, concordou o planejador. E alguns anos mais tarde, o fabricante examinou os 3 homens com atenção. Examinou o que tinha 5 talentos e ficou satisfeito ao descobrir que ele havia multiplicado muitas vezes seus 5 talentos, trabalhando duro e aplicando cada um deles. Examinou o homem a quem dera 2 talentos e ficou igualmente satisfeito ao ver que ele havia trabalhado muito, usado e multiplicado seus talentos. Mas quando examinou o homem a quem dera apenas 1 talento, ficou muito zangado, pois o homem tinha enterrado o talento a fim de protegê-lo. E foi então que o fabricante pronunciou as palavras mais ásperas que já pronunciara. Que servo malvado e preguiçoso! Como ousa não usar os presentes que lhe dei? Entendeu a moral da história, Calvin? Acho que sim, respondeu Calvin. Acho que sim. Não sei o que vamos fazer com você, Calvin. Realmente não sei. É errado ser rico? Essa noção nos atrapalha há milhares de anos. A pobreza produz ou revela a pureza. Essa noção pode estar correta, mas não há nada inerente nela que sugere que a pobreza seja apenas o caminho da salvação, por mais que definamos particularmente o termo. Desconfio que a crença no fato de que a riqueza é errada seja mais social do que bíblica. É uma racionalização imposta por aqueles que escolheram não obter muita fortuna. É uma filosofia com a qual todos nós temos vivido num determinado nível em nossa vida. É inerentemente errado ser rico? Claro que não. Adquirir riqueza material não é mais inerentemente errado do que não adquirir riqueza se não a desejarmos verdadeiramente. O que fazemos com o dinheiro é o que importa. Como o obtemos é que conta. Na medida em que o dinheiro é a quantidade dos serviços que desempenhamos para os outros, acumulá-lo é nobre. Na medida em que pesamos nosso dinheiro a serviço dos que amamos, suprindo-lhes com todo o calor, conforto e segurança possíveis, o dispêndio é compensador e divino. É preciso passar pelo inferno para chegar ao céu? Todos os domingos ele fica sentado num trono de veludo vermelho, num palco dourado, num velho e pomposo teatro no coração do Harlem. Enquanto transmite sua mensagem aos fiéis, os corações dos ouvintes estão cheios de esperança. Ele é o reverendo Ike. Goza de imensa popularidade entre seus seguidores porque aborda continuamente um tema com o qual todos concordam. Os que são genuinamente pobres conhecem, muito melhor do que o resto de nós conhecerá um dia, a verdade da declaração que, através da repetição, o reverendo Ike tornou famosa. Não é preciso passar pelo inferno para se chegar ao céu. Por incrível que pareça, grande parte da raça humana ainda acredita que para o indivíduo chegar à felicidade eterna, precisa primeiro passar por uma vida inteira de infelicidades. Precisamos sofrer, dizem, para ganharmos a recompensa. Mas como seria tremendamente inconsistente aceitar tal filosofia?
Por um lado, descobrimos que fomos consistentemente colocados neste planeta, totalmente equipados para obtermos nosso sucesso individual. Contudo, a psicologia do sofrimento iria exigir que não usássemos todas as ferramentas e talentos que nos foram dados. Se o fato de estarmos aqui prova alguma coisa, então devemos aceitar o desafio de usar as ferramentas e talentos que possuímos. Nosso objetivo é fazer o máximo que pudermos para que as nossas vidas sejam bem-sucedidas e felizes. Devemos ver nossa existência aqui não como um manto de sofrimento, mas como um ensaio geral para a eternidade feliz que merecemos. Estar aqui não é toda a permissão de que precisa? Um velho provérbio jesuíta diz: é melhor pedir perdão do que permissão. Como deve lembrar-se, sempre se espera a mediocridade sem a permissão de quem quer que seja. Ao contrário da excelência, que frequentemente dá a impressão de exigir a aprovação expressa de outra pessoa. Esse fenômeno parece brotar da crença que de alguma forma não somos individualmente dignos de sucesso sem a permissão expressa de outra pessoa. A crença pode originar-se da conformidade que nos foi legada desde a infância. Os educadores chamam isso de processo de socialização. É o tempo que uma criança leva para aprender a ficar em fila silenciosamente, a responder seu nome na hora da chamada por ordem alfabética, a falar apenas quando solicitada e a harmonizar-se também com os códigos e as expectativas a ela impostos. Mas para ter sucesso, é preciso que saiamos da fila, que nos afastemos do grupo e marchemos ao som do nosso tambor, distante e pessoal. Então, aguardamos pela voz de algum professor no subconsciente que nos dispense da aula antes de começarmos. Mas a voz jamais surgirá, a menos que venha de nós mesmos. Embora estar aqui seja a permissão de que precisamos para ter sucesso, e toda a permissão necessária, ainda nos sentimos indignos porque vemos outros que parecem inerentemente mais merecedores. Contudo, ninguém é inerentemente mais merecedor de sucesso do que qualquer outro. Outros podem fazer mais para obtê-lo. Trabalham com mais afinco, mas ninguém começa com mais direitos a ele. Estar aqui é toda a permissão de que precisamos. Encontramos-nos num mundo repleto de desafios que só esperam ser assumidos. Encontramos-nos equipados com os talentos necessários para ir ao encontro desses desafios. Essa combinação de desafios e de possibilidades de enfrentá-los nos diz alguma coisa porque estamos aqui? Por acaso não confirma, finalmente, de uma vez por todas, que nenhuma outra voz estará disponível e que só a nossa existência é toda a permissão de que precisamos para ter sucesso? Quem vai controlar a sua vida? O planejador fez algumas anotações na prancheta. Depois olhou para Calvin. Calvin, perguntou, quem está encarregado da sua vida? Calvin sabia que tinha a resposta certa para essa pergunta. Sou eu, respondeu. Eu estou encarregado da minha vida. O planejador permaneceu impassível. Fez outra anotação na prancheta. Houve uma longa pausa. Calvin começou a ficar nervoso. Com algumas exceções, é claro, disse por fim. Quero dizer, eu não sou culpado pelo modo como meus pais me trataram quando eu era criança, sabe? Certa vez eu voltei para casa e eu queria contar-lhes que tinha formado um time de futebol e recebido A numa prova, e não pude fazer com que um deles sequer me ouvisse. E não sou responsável pelo fato de meu chefe ser um grosseirão de fato. Ele não permite que eu tenha muita responsabilidade. Certa vez propus um novo plano de vendas e ele designou um homem mais jovem para administrá-lo. Eu sou o responsável por minha vida, mas com algumas exceções. Quero dizer, às vezes não se consegue as oportunidades, sabe? Às vezes as coisas não parecem acontecer do modo como se quer. Mas esse é o modo como a bola quica. Esse é o modo como os biscoitos se esfarelam. Esse é o modo como o pano de chão da vida se move. O planejador ergueu-se de um salto. Atirou a prancheta ao chão. Não, Calvin! Não! Não! Gritou. Quando você vai aprender, Calvin? Eu digo que você é irremediável. Irremediável. Não há exceções. Você deve controlar sua vida, Calvin. Você é totalmente responsável pelos resultados que obtém.
É você, Calvin, você. Não a sua mãe, o seu pai, o seu chefe. Não são as oportunidades, Calvin, que controlam sua vida, é você. Jamais diga, é o modo como a bola quica, é o modo como o biscoito esfarela, é o modo como o pano de chão se move. Você não compreende, Calvin? Você deve fazer quicar sua própria bola, esfarelar seu próprio biscoito, agitar o seu próprio pano de chão. Depende totalmente de você. Não sei o que vamos fazer com você, Calvin. Não sei mesmo. Você foi planejado para ser conduzido? Não fomos equipados com mentes próprias para abdicarmos do controle do nosso destino em favor de outra pessoa. Não faz sentido acreditar que somos, de alguma forma, planejados para sermos mantidos sob os cuidados e controles de outros. Não fomos planejados para sermos conduzidos. Não fomos planejados para seguidores. Fomos planejados para realizar, lutar, construir. Por exemplo, jamais devemos agir como a lagarta do pinheiro. Coloque uma série de lagartas de pinheiro num círculo, ligando as suas extremidades até fecharem o círculo. E cada uma seguirá a lagarta à sua frente ao redor do círculo indefinidamente. Coloque alimento no centro do círculo e as lagartas continuarão seguindo umas outras ao redor do alimento até morrerem de fome. A lagarta do pinheiro é um inseto sem imaginação. Falta-lhe a habilidade de procurar por conta própria qualquer forma de sucesso independente. Adere cegamente ao instinto de rebanho, muitas vezes em detrimento próprio até a morte. Devemos controlar nossas vidas. Fazer o inverso é desperdiçá-la literalmente. Papillon, o prisioneiro francês condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, era importunado por um pesadelo constante. Repetidamente, sonhava que se encontrava diante de um tribunal severo. Você é acusado, gritavam, de desperdiçar a vida. O que você alega? Culpado, respondia. Alego culpado. Papillon, o prisioneiro, conhecia o significado de desperdício. Para ele, era desperdício permitir que sua vida fosse consumida sob o controle de outra pessoa. Contudo, também, nós, cada qual ao seu modo, somos prisioneiros. Precisamos abrir caminho através de barreiras da conformidade que construímos à nossa volta. Não devemos permitir que nossas vidas sejam consumidas arrastando-se em círculos, seguindo outra, que segue outra, que segue outra, que talvez no fim esteja nos seguindo. Estamos equipados com a habilidade de conduzir a nossa própria vida. Fazer o contrário é, como Papillon talvez tenha provado, simplesmente um desperdício. Você prefere a mediocridade? Muitos tentam endireitar os erros do mundo de fora para dentro. Em vez de se preocupar com o que está acontecendo no quintal, tentamos reformar o mundo todo, ou pelo menos, porções dele a milhares de quilômetros de distância. A abordagem de fora para dentro presta-se ao que talvez possa ser chamado de mediocridade oficial. Com o pretexto de mitigar a pobreza, por exemplo, não nos esforçamos para equipar adequadamente o pobre com as ferramentas necessárias à competição. Ao contrário, simplesmente redistribuímos a riqueza de um modo geral. É uma solução de fora para dentro. Contudo, a maioria sabe que, a nível emocional, uma solução a longo prazo para o tipo de pobreza que encontramos com mais frequência em nossa sociedade industrializada, ela não pode ser encontrada no texto de nenhum livro sobre macroeconomia, por exemplo. A solução é micro por natureza. Deve começar no interior do indivíduo em questão e deixar que saia pelo próprio esforço. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: dê um peixe a um homem e o estará alimentando por um dia. Ensine um homem a pescar e o estará alimentando o resto da vida. O exemplo mais positivo de mediocridade oficial que a humanidade tem é o comunismo. Tem a presunção de afirmar que o sistema está certo, que os indivíduos que nele vivem serão finalmente beneficiados. Todas as coisas, declara o sistema, serão divididas igualmente. Mas esse tipo de sistema negligencia significativamente a abordagem de dentro para fora, tão necessária à motivação positiva individual, para produzir os artigos que o sistema necessita. Consequentemente, as únicas coisas distribuídas igualmente pelo sistema, na verdade, são a escassez e o sofrimento.
De uma forma geral, o homem não está equipado para a mediocridade. Sua imaginação, por exemplo, é misericordiosa. Em regra, não imaginamos aquilo que não podemos realizar. No clássico Pense e Enriqueça, da série Ajude a Si Mesmo, de Napoleon Hill, encontramos, abre aspas, o que quer que a mente humana possa conceber e acreditar, o homem consegue alcançar. Fecha aspas. Não estaríamos equipados com a habilidade de imaginar futuras realizações e condições se não estivéssemos equipados igualmente com a habilidade de transformar essas imaginações em realidade. Mas a mediocridade parece confortável. Todos nós conhecemos os que se acomodam num trabalho rotineiro, num salário rotineiro, os que vivem num lar rotineiro, numa vizinhança rotineira. Parecem rotineiramente confortáveis e felizes, pelo menos exteriormente, mas interiormente devem lutar todos os dias com as racionalizações que aceitaram e com a falta de uso das habilidades que possuem. Em consequência, a tensão criada só é confortável. Como disse Zig, o grande filósofo de história em quadrinhos, segurança é saber o que o amanhã trará. Tédio é saber o que trará o depois de amanhã. Eu deixo vocês com essa última frase e com a curiosidade, espero que mais do que isso, com o interesse do que acontecerá com Calvin. E eu espero que neste ponto vocês já tenham se dado conta de que o Calvin é cada um de nós. Segurança é saber o que o amanhã trará. Tédio é saber o que trará o depois de amanhã. Sejam abençoados. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula.